Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ver classe. Classe é uma evolução da struct de C, com algumas diretivas que permitem que os dados e funções possam ser públicas ou privadas, já que struct de C os itens são públicos. Lembra das construtoras e destrutoras na struct que nós vimos numa aula anterior? As classes em C++ fazem uso desse mecanismo com mais opções. Então eu já tenho uma classe criada aqui para facilitar o desenvolvimento, que chama classe usuário. O que ela tem aqui? Ela tem o nome da classe, que chama usuário, com a palavra reservada class, como se fosse uma estrutura, então ela tem abre e fecha chaves aqui. Nós temos a palavra chamada public, que é um identificador que a construtora é pública. O que significa isso? Quando você criar essa classe aqui, ou instanciar ela no seu código, ele vai executar o construtor aqui, assim como ele faria na struct. Mas para ele poder executar, ela tem que ser pública. Você tem que colocar essa palavra reservada pública e 2 pontos. Então aqui nós temos o construtor e o destrutor. Lembra que o construtor é o nome da própria classe, no caso da struct é o nome da própria struct, e o destrutor é o mesmo nome com o tio na frente. Então aqui é a construtora da classe, aqui é a destrutora. Em geral nós colocamos o código separado do header file. Então nós temos um arquivo .h que é a definição da classe, suas variáveis e coisas do tipo. E nós temos um .cpp que define o código das funções ou o código que a classe precisa para ser executada. No caso, o código da construtora, por exemplo, o código da estrutura e outras funções que possam ter aqui. Então vamos lá no usuário CPP. Geralmente é o nome da classe no diretório em letras minúsculas, corresponde ao mesmo nome da classe. Em Java, o nome do arquivo e o nome da classe obrigatoriamente tem que ser o mesmo. Em C++ não é obrigatório, mas por convenção você coloca o nome da classe e o nome do arquivo cpp/h o mesmo. Então aqui, o que nós temos normalmente aqui? No caso do C++, nós temos o IOStream para dar o cout, e nós temos o include do próprio .h. Porque esse CPP aqui não vai conhecer as variáveis que estão no .h, não vai conhecer a definição das funções que estão no .h. Para ele saber disso, você tem que botar o include aqui no header file. Assim ele vai conseguir entender quais são as funções que têm que ser definidas e quais as variáveis que ele pode usar. Então aqui no caso da construtora eu coloquei um print dizendo iniciando a classe. E na destrutora eu coloquei um print dizendo finalizando classe. Então vamos voltar ao main. Como que eu utilizo essa classe? Então eu vou colocar um header file da classe para o main entender as assinaturas de funções da classe e a própria classe. Então eu tenho que vir aqui, deixa eu tirar esse string que não vou usar agora, include usuário.h, é o header file. Lembrando que eu estou usando o Qt Creator, que é um SDK que eu gosto bastante, eu gosto muito do framework Qt. Ele não atrapalha o desenvolvimento, ele é mais feito para fazer janelas, apesar de ele ter todas as funções que o C++ usa, eu gosto de usar para fazer janelas. Eu não uso os comandos, por exemplo, de servidor, cliente e outras coisas que ele tem que substituem o C++. Eu uso o C++ e o Qt Creator para fazer as janelinhas no estilo Windows ou Unix, tanto faz, ou até Mac, não importa. Ele é multiplataforma. Então, dando essa explicação rápida aqui, eu já criei o usuário CPP, criei o usuário H, você cria no SDK que você acha mais interessante. Então aqui como que eu defino o uso da classe? A classe chama usuário. Então é o nome da classe e o nome da variável, assim como se fosse uma struct normal. Ela se comporta desse jeito. Vamos executar do jeito que está aqui só para ver o que vai fazer? Você viu que ele imprimiu iniciando classe e finalizando classe. E eu não fiz mais nada além disso, eu só criei a variável aqui da classe. Por que ele fez isso? Porque, como já foi mencionado anteriormente, ele tem a construtora na classe, que eu coloquei um código no CPP, e a destrutora. Então, quando ela foi instanciada, ela colocou iniciando classe, e quando o escopo terminou, ela colocou finalizando classe. Você podia criar ela como ponteiro também, ou desse jeito aqui, não importa. Então, só para botar uma semântica aqui, deixa eu botar o header file. A função de inicialização chama-se construtora e a de finalização chama-se destrutora, que é essa daqui. Ambas devem ter o mesmo nome da classe, mas a destrutora tem o sinal de tio na frente. Tá? Então, só para reforçar o que nós já sabíamos aqui. Então, aqui no header file, todas as funções que você criar dentro da classe podem ser codificadas dentro do próprio header file, o que não é recomendado, ou codificadas dentro de um CPP relacionado, que é 99% mais comum. O que significa isso? Que eu poderia vir aqui no CPP, tirar esse cara daqui
vir no header file e definir a função aqui dentro, imediatamente. Funcionaria da mesma forma. É claro que eu tenho que botar o IOString aqui, que não tem. Mas funcionaria da mesma forma. O problema é que o header file ia ficar muito grande, e essa não é a estrutura recomendada. Então, como eu disse, em 99% dos casos é mais comum você codificar no CPP. 99% porque há situações que é aconselhável escrever o código da função dentro do header file, mas chegaremos lá em algum momento. Quando as funções são codificadas no arquivo CPP, você deve escrever o namespace com dois pontos, assim o compilador saberá qual função pertence a qual classe. Então vamos tirar isso daqui. O que eu quis dizer com isso? Se você prestar atenção no CPP aqui, ó, o que ele colocou aqui? O nome da classe, dois pontos de novo, e o nome da função. No caso, como é a construtora, virou o mesmo nome. Como é a destrutora, tem o tio na frente. Então, para ele entender que essas funções aqui pertencem a esse header file da classe usuário, você tem que vir no CPP e colocar o nome da classe, dois pontos, e o nome da função. Se tudo tivesse no header file, não precisaria. Mas como está num arquivo separado, que é o recomendado, você tem que dizer para ele qual é a classe que está relacionada àquela função. Uma outra coisa também, como ele não tem a regra do Java, que uma classe só pode ter um arquivo, você pode colocar mais de uma classe dentro do header file, mas não é recomendado. É altamente recomendado que cada arquivo .h e cada CPP tenha somente uma classe lá dentro. Então agora vamos criar alguns tipos dentro da classe para entender seu funcionamento. Aqui no public, nesse scope public aqui, eu vou colocar uma variávelzinha int_valor. Colocamos a variável int_valor dentro do scope public da classe, assim poderá ser acessada livremente. Então como que nós vamos acessar livremente? Então vamos voltar para o main aqui. Eu defini a classe usuário aqui e agora eu vou colocar usuário.valor. Olha, já até me informou aqui. É igual a 10. E vou imprimir. std_out valor. Dois pontos. Usuário.valor. Pula ali. Vamos executar. Tá lá. Iniciando classe, foi a construtora, valor igual a 10, e finalizando classe, encerrou. Se você prestou atenção, a classe se comportou como uma estrutura, uma struct. Vamos alterar a classe e criar uma nova diretiva, private, e ver como ela se comporta. Então vamos aqui no header file, que é onde tem as definições. Eu vou pular uma linha e vou colocar uma palavra chamada private. Tá vendo? Public, construtora, destrutora, private, valor. Vou voltar no main. Ele já me deu o erro aqui, ó. No caso do Qt Creator, ele já até me informou aqui, ó. Valor é um membro private de usuário, em inglês, né? Então, se eu compilar aqui, vai dar um erro de compilação. Então, o que aconteceu? Vai ocorrer um erro de compilação, porque a variável int_valor não tem mais escopo público, ela é privada. Somente membros da classe podem acessá-la. Vamos criar uma função pública para poder retornar o conteúdo de valor. Então, vamos voltar aqui no header file. Vamos aqui na parte public. Você pode criar mais publics aqui, tá? Tanto faz. Ele não se importa. Às vezes as pessoas querem separar a construtora e a destrutora das funções que são, sei lá, de carga de usuário, de carga de valores. Você pode escrever quantos public e private você quer aqui. Em geral, a gente só escreve um, mas eu vou colocar mais aqui só para ilustração. Então, vamos criar uma função que retorna um int, retornar valor, e é passado um void para ela. Então essa é a assinatura da função. Então agora eu vou no CPP do usuário e vou aqui na construtora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar this valor igual a 22. Quando você tem variáveis de uma classe, você pode e é recomendado inicializá-las na função construtora. Você pode colocar simplesmente o nome da variável. Eu prefiro usar o identificador this_seta para indicar que a variável é da classe e não está criada dentro de uma outra função. This_seta refere-se ao endereço da própria classe. Então, se você colocar dessa forma ou colocar assim, é a mesma coisa. Eu prefiro this porque além do SDK me auxiliar na hora que eu começo a digitar, eu consigo entender que essa variável aqui ela não é local. Eu não criei ela aqui dentro, int_valor, por exemplo. Eu criei ela na classe. Então, eu sei que ela é da classe. Então, todas as funções aqui conseguem utilizá-las. Não criei ela local numa função.
Então, inicializei ela ali. Agora vamos criar a função que faz o retorno dessa variável. Então, ela é um int. Agora eu preciso falar para ela qual é a classe que ela está se referindo. A classe usuário. Qual que é o nome da função? Retornar, já até me ajudou aqui. Ó. Retornar e um void. Você pode me perguntar, pô, mas ele já não sabe isso de primeira? Por que tem que dar o nome da classe primeiro? Como eu já falei, você pode colocar mais de uma classe dentro do header file e dentro do CPP. Como ele vai saber a qual função a classe se refere? Nós, 99% dos desenvolvedores, fazemos que uma classe esteja dentro de um arquivo, mas você pode fazer mais classes dentro de um arquivo só. Então ele sabe qual é a função que se refere a qual classe se você der o escopo da classe para ele. E vamos retornar aqui, diz valor. Agora vamos no main, ao invés de fazer isso que está errado, ele já não vai compilar, eu vou dar um return, ou seja, desculpa, eu vou mandar imprimir a função, o retorno da função. Tá vendo? Ela não passa nada e retorna o int. Vamos executar? Ah lá, retornou 22. Então eu criei uma função pública dentro da classe, está aqui, retornar valor, que ela me retorna o int. No main, eu simplesmente retornei o que a função me retornou. Imprimi o que a função me retornou. Então o que nós temos aqui? Uma função pública que retorna uma variável privada da classe. Esse é o conceito de classe. Os cálculos que você faz dentro da classe ficam escondidos. O que interessa é a função que retorna a informação solicitada ou o processamento que ela faz. Ainda temos dentro da classe, além de public e private, protect. Mas isso fica quando vermos a herança de classes. Então, por enquanto, é só. Já deu para ter uma ideia de como é uma classe. Ela funciona como se fosse uma estrutura, só que você pode dizer para ela quais funções ou quais variáveis você quer que sejam visíveis fora da classe e quais que não podem ser. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.